Olá! Hoje a gente vai desvendar um problema de saúde que é muito mais comum do que se imagina e que muitas vezes passa despercebido. Vamos mergulhar fundo no universo dos distúrbios respiratórios do sono. Sabe aquela sensação de exaustão que não vai embora, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Pois é, essa fadiga persistente que muita gente sente pode não ser só cansaço não, pode ser um sinal de que tem algo um pouco mais sério acontecendo por trás. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só esse número. A estimativa é que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo todo sofram com distúrbios respiratórios do sono. É gente pra caramba. A escala é gigantesca, o que mostra que isso está longe de ser um problema isolado. Muita gente associa distúrbio do sono só com ronco, mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. O ronco, na maioria das vezes, é só a pontinha do iceberg, sabe? O primeiro sinal de alerta de algo bem mais sério. O principal distúrbio que a gente está falando aqui é a apneia obstrutiva do sono, ou, para facilitar, a EOS. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que durante o sono, a passagem de ar simplesmente fecha, bloqueia mesmo. E o resultado? A pessoa para de respirar por segundos, o oxigênio no sangue despenca e o sono fica todo picotado. O corpo passa a noite inteira literalmente lutando para conseguir respirar. E essas pausas na respiração, elas não são eventos à toa. Cada uma delas dispara uma reação em cadeia que coloca o corpo todo sob um estresse absurdo, noite após noite. E o pior, de forma silenciosa. O ciclo é quase sempre o mesmo. Primeiro, a via aérea fecha. Com isso, os níveis de oxigênio no sangue caem drasticamente. Aí, o cérebro entra em pânico e manda um sinal de alerta, um verdadeiro alarme, que força um microdespertar. A pessoa nem percebe que acordou, é rápido demais, mas é o suficiente para os músculos relaxarem, a via aérea abrir e a respiração voltar até o próximo bloqueio minutos ou segundos depois. E aqui está o ponto central da coisa toda. Isso não acontece uma vez ou outra. Esse ciclo de sufocamento e despertar pode se repetir dezenas, às vezes centenas de vezes, em uma única noite. Agora imagina a sobrecarga que isso coloca no coração, nos vasos, no cérebro. É uma tensão constante. E essa tensão crônica, claro, cobra um preço alto. Uma apneia do sono não tratada está diretamente ligada a uma lista de problemas que assusta, viu? Pressão alta, arritmias cardíacas, um risco bem maior de ter um AVC, insuficiência cardíaca, diabetes e até mesmo um declínio na capacidade cognitiva. Certo. Então, a pergunta que fica é: quem tem mais chance de desenvolver essa condição? Vamos dar uma olhada nos principais fatores de risco. Os dados mostram alguns perfis bem claros. Homens, pessoas com obesidade e com idade mais avançada, esses são grupos de risco importantes. Além disso, algumas características físicas, como ter o queixo um pouco para trás, o que os médicos chamam de retrognatia, ou ter o pescoço mais largo, também aumentam bastante a chance. E aqui tem um detalhe que é fundamental. Na maioria das vezes, a pessoa que tem apneia nem desconfia. Quem percebe primeiro é quem está do lado dormindo junto. O ronco muito alto e principalmente aquelas paradas na respiração que o parceiro ou parceira presencia, esses são os maiores indícios. Para ajudar a identificar o risco, existe uma ferramenta super simples e eficaz chamada Stop Bank. É um questionário e cada letra representa um fator. S de snoring, ronco, T de tiredness, cansaço, O de observed apnea, a apneia observada por outra pessoa, P de pressure, pressão alta, e aí vem os fatores físicos. B de BMI, que é o IMC, A de age, a idade, N de neck, a circunferência do pescoço, e G de gender, o gênero masculino. E o jeito de usar é bem direto. Se a pessoa responde sim para 5 ou mais desses pontos, isso já acende um baita sinal de alerta para um risco elevado de ter apneia. É um jeito prático de fazer uma autoavaliação e pensar, talvez seja a hora de investigar isso melhor. Ok, e se existe a suspeita, qual é o próximo passo? Como é que se bate o martelo no diagnóstico? Vamos entender como funciona esse processo. O diagnóstico definitivo, aquele que não deixa dúvida, vem de um exame chamado polissonografia. Ele é o que chamam de padrão ouro, ou seja, o método mais confiável que existe. Basicamente, a pessoa vai passar uma noite dormindo numa clínica ou laboratório, toda monitorada por sensores. E esse exame é de uma complexidade impressionante, viu? Ele não mede só se a pessoa parou de respirar. Ele registra a atividade do cérebro, para ver as fases do sono, o fluxo de ar pelo nariz e boca, o esforço que o peito e o abdômen fazem para respirar, os níveis de oxigênio, até o tônus dos músculos. É um verdadeiro raio-x do que acontece enquanto se dorme.
Com todos esses dados em mãos, os médicos calculam uma coisa chamada Índice de Apneia-Hipopneia, ou IAH. Esse índice é basicamente o número de paradas respiratórias, totais ou parciais, por hora de sono. Como dá para ver no gráfico, um IAH entre 5 e 15 já é considerado um quadro leve, de 15 a 30, moderado, e acima de 30 eventos por hora, aí a coisa é grave. Mas agora vem a parte boa. A notícia é que existem, sim, tratamentos muito eficazes. Então, para fechar, vamos ver o que pode ser feito para controlar a apneia e, o mais importante, recuperar a qualidade de vida. O ponto de partida, a base de tudo, são as mudanças de hábito. Perder peso, para quem está acima do peso, pode ter um impacto gigantesco, às vezes resolvendo completamente os casos mais leves. Cuidar da higiene do sono, como não beber álcool à noite e tentar não dormir de barriga para cima, também são medidas fundamentais. Já para os casos moderados a graves, os dois tratamentos principais são o CPAP e os aparelhos intraorais. O CPAP é aquela famosa máscara, que joga um fluxo de ar contínuo e impede que a garganta feche. Funciona como uma espécie de colchão de ar. Já os aparelhos intraorais, que lembram um aparelho de dente, empurram a mandíbula um pouquinho para frente, abrindo espaço para o ar passar. A indicação de um ou de outro vai depender muito da gravidade do caso e de como a pessoa se adapta. E além dessas opções, também existem cirurgias. Elas são mais raras, indicadas para casos bem específicos. Geralmente, quando tem um problema anatômico, claro que pode ser corrigido. Isso só reforça a ideia de que o tratamento tem que ser pensado caso a caso. E agora, um ponto que é talvez o mais importante de todos. Para o tratamento funcionar, principalmente o CPAP, a adesão é tudo. Não adianta ter o aparelho e não usar. O sucesso depende do uso consistente. A recomendação é usar por, no mínimo, 4 horas por noite na maioria das noites. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensando no impacto gigantesco que um sono de qualidade tem em praticamente tudo na nossa vida, da saúde do coração à clareza mental, a grande pergunta é: será que melhorar a qualidade do sono não seria uma das coisas mais transformadoras que alguém pode fazer pela própria saúde?